Olá, seja bem-vindo para mais um episódio neste canal A Palavra Viva. Eu sou o Jefferson. O novo tema a ser discorrido é a boa notícia no livro de Marcos. O Evangelho de Marcos, como os outros evangelhos, tem percorrido séculos, e seu alvo é demonstrar o Senhor Jesus como Filho de Deus, que veio e se apresentou como servo. A boa notícia em Marcos dá-se a cada momento em que o Senhor se faz presente, pregando ou ministrando milagres aos carentes. O texto como referência se encontra em Marcos 1,15, que diz assim: E dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Estas palavras em Marcos 1,15 foram faladas pelo próprio Senhor Jesus na Galileia, após João o Batista, conhecido como a voz do que clama no deserto, ter sido preso. O livro de Marcos, então, inicia-se, e uma das boas notícias é que o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, e com arrependimento pode sim crer no Evangelho. Não se pode esquecer um ponto importante na significação da palavra Evangelho, extraída da significação bíblica, que significa boas novas, boas notícias. Então, que boas notícias são essas? A primeira boa notícia, observando o versículo 15 deste capítulo, é: o tempo está cumprido. E se o tempo está cumprido, Deus tem algo a fazer, porque o tempo já está cumprido. Com o tempo já cumprido, Deus pode então entrar com uma ação para mudar a história daquele que confia nele. Outra boa notícia é: o reino de Deus está próximo. Se está próximo, não está longe. E quando o reino de Deus está perto de alguém, o inferno tem um grande problema, porque o rei neste reino falado é o próprio Senhor Jesus, que tem o poder sobre o inferno e a morte. A terceira notícia, se for observada com minúcia, pode-se ver algo muito profundo, porque se o rei, o Senhor, diz arrependei-vos, é porque ele não quer que ninguém sofra nenhum mal, e sim pelo arrepender e crer no Evangelho, ter o que o Evangelho promete. Uma das promessas reais no Evangelho é o milagre de vida eterna, e não sofrer a condenação que foi preparada para o diabo e seus anjos. Essa é uma grande boa notícia, saber que Deus não quer que o ser humano seja condenado e lançado no inferno. Por isso, o Senhor Jesus, como diz a Escritura, neste mesmo Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, chamado de Filho de Deus, também pelo mesmo livro de Marcos é chamado de o servo, porque como servo estava em seus ombros fazer conhecido aos seres humanos essa boa notícia. Deus não quer que o ser humano seja condenado, mas sim justificado, porque a pessoa justificada, a maldição não terá efeito sobre sua vida. Ouvinte, várias boas notícias foram destacadas nestes poucos minutos. Foi falado que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que o tempo está cumprido. Então, tudo o que é mal e produz maldade vai chegar ao seu fim, porque o Senhor Deus está no controle. O reino de Deus pode garantir segurança, saúde, vida eterna. Nenhum ser humano com a consciência sadia vai discordar de algo como esse descrito pela palavra. O Evangelho também está mostrando que há sim chance para quem se arrepende, e dizer para alguém muitas das vezes em situações que entrou por não ter tido uma orientação, que pode as coisas mudarem se demonstrar arrependimento, isso também é uma boa notícia e está presente no Evangelho de Marcos. E por último o Senhor Jesus enfatiza, para que se creia no Evangelho. Evangelho, boas novas, ou seja, crer nas boas notícias, às vezes diante de tantas coisas ruins que acontecem no dia a dia. Fica difícil acreditar em boas notícias, mas o Mestre diz, creia no Evangelho, porque o Evangelho tem poder e é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como disse o apóstolo Paulo. Espero que nestes poucos momentos deste podcast, tua vida possa ter sido edificada. Vou me despedindo de ti dizendo tchau! E até o próximo episódio, com a permissão
do Senhor Jesus Cristo.